Olá, boa noite. A partir de agora você acompanha o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 5 de fevereiro. Na primeira sessão plenária do ano, o Supremo Tribunal Federal trata de processos sobre matéria penal, de administração pública e tributária. Nós vamos mostrar aqui o que foi decidido e você vai ver também. O Tribunal Superior do Trabalho rejeita por unanimidade o reconhecimento de vínculo de emprego de motorista com a Uber. O reclamante admite expressamente a possibilidade de ficar offline sem delimitação de tempo. O Superior Tribunal de Justiça nega mais um pedido de liberdade do ex-deputado Eduardo Cunha. E o STJ também nega habeas corpus que pedia salvo-conduto a Eduardo Fauzi pelo atentado à produtora Porta dos Fundos. Na Bahia, o Tribunal Regional do Trabalho realiza a primeira edição do Dia do Cidadão. Foi fundamental a minha vinda aqui e a recepção que tive, as informações, a presteza. O plenário do Supremo Tribunal Federal realizou hoje a primeira sessão de julgamentos do ano. Na pauta, ações que envolvem questões penais e de administração pública. Repórter Leandro de Souza acompanhou toda a sessão plenária e traz os destaques para a gente. Oi, Leandro, boa noite. Boa noite, Enio. O primeiro processo analisado hoje pelos ministros tratava da hipótese de interrupção da prescrição da pena, que é o tempo de prazo limite que o Estado tem para condenar um réu. Os ministros estão discutindo se a confirmação da condenação em segunda instância interrompe esse prazo. Acompanhe como votaram os ministros. O relator ministro Alexandre de Moraes entendeu que é constitucional considerar a decisão de recurso em segundo grau como novo marco para a contagem da prescrição da pena. Para o ministro, isso só não poderia ocorrer no caso do Estado não agir. Cada uma das hipóteses previstas no artigo 117 de previsão de interrupção da prescrição demonstra exatamente isso. Por que se interrompe aqui? Porque aqui não houve inércia. Nesse lapso daqui até aqui, num determinado momento, por exemplo, o recebimento da denúncia, o Estado atuou. Se o Estado atuou, não pode haver, voltando aqui à expressão feliz de Câmara Leal, não pode haver uma repressão contra um mal não causado. Não houve negligência do titular. O relator foi acompanhado por 5 ministros. A lei que incide na matéria, artigo 117 do Código Penal, requer para marco interruptivo configure-se um acordo condenatório. O acordo que confirma a sentença condenatória é um acordo com pronunciamento de mérito fazendo um juízo de condenação. Os ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes divergiram do relator. Para eles, é um direito do réu ser julgado em tempo razoável. Eu entendo que a interpretação extensiva do referido dispositivo ao arrepio da legalidade estrita e da finalidade do instituto da prescrição afronta um direito fundamental do acusado de ser julgado em tempo razoável. Embora já exista a maioria a favor da interrupção do prazo após condenação em segunda instância, o julgamento ainda não terminou. O presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, pediu vista para que o ministro Celso de Mello possa votar nesse processo, ele que está afastado por problemas de saúde. William. Obrigado, Leandro. E também para falar sobre a sessão de hoje, a gente recebe a consultora jurídica aqui da TV Justiça, a Karina Zucolotto. Oi, Karina, boa noite. Boa noite, William. Parece que ficou assim, né? Quem responde a processo criminal também pode participar, ainda assim pode participar de concurso público, é isso? É, a discussão que chegou aqui no Supremo era justamente num recurso extraordinário de repercussão geral reconhecida e que até 2016, pelo menos, 225 processos estavam sobrestados, aguardando a decisão desse recurso extraordinário. O caso concreto trata-se, na verdade, de um policial militar que pretendia ingressar, fazer a sua inscrição num curso de formação para cabos aqui da Polícia Militar do Distrito Federal. Mas por uma decisão administrativa, ele foi impedido de fazer essa inscrição e participar desse concurso de formação de cabos por ele responder a uma ação penal, um processo criminal por crime de falso testemunho.
No Tribunal de Justiça, ele recorreu dessa decisão administrativa e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal entendeu que essa decisão administrativa seria desarrazoada e anulou a decisão para entender que deve prevalecer o princípio da presunção de inocência previsto na Constituição até que sobrevenha uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado, o que no caso não havia. Então, para o Tribunal de Justiça, haveria sim a possibilidade de ele, mesmo respondendo a processo criminal, participar do concurso da Polícia Militar. O julgamento foi iniciado em outro momento. O ministro Luiz Roberto Barroso, relator, já havia votado para julgar improcedente esse recurso do Distrito Federal, mantendo a decisão do Tribunal de Justiça. Nesse sentido, hoje votaram os demais ministros e uma maioria já se formou no sentido de que é preciso que, na verdade, apenas o ministro Alexandre de Moraes, que votou hoje, trouxe o voto vista dele hoje porque era sucessor do ministro Teori Zavascki, que havia pedido vista do processo, apenas o ministro Alexandre de Moraes abriu a divergência, entendendo que a decisão do Tribunal de Justiça deveria ser afastada por uma situação bastante peculiar a esse caso. Para o ministro Alexandre de Moraes, o fato do policial militar querer ingressar num concurso interno da Polícia Militar e já ser soldado, praça, concursado, já fazer parte da corporação, o fato de responder a um processo criminal o impediria de participar desse concurso interno. Mas ele ficou isolado. Todos os demais ministros acompanharam o ministro Luiz Roberto Barroso para entender que é possível sim a participação nesse edital e o ministro Barroso reiterou o seu voto que outrora havia já sido proclamado. Ele disse que é preciso que haja uma condenação definitiva de uma decisão de um órgão colegiado ou definitiva e que haja como ele disse, que haja uma incompatibilidade entre o crime cometido e o cargo a ser exercido para que haja esse impedimento na participação do concurso. Ainda falta, os ministros ainda precisam votar a tese, já que se trata de um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, essa tese que deve, de uma forma bastante prática, vamos dizer assim, bastante resumida, dar o resultado desse julgamento para que possa ser aplicado nos demais processos que aguardavam esse julgamento. Acompanha a sessão amanhã à tarde? Amanhã à tarde, a partir das 14 horas, essa tese pendente deve ser um dos primeiros casos a serem discutidos na sessão plenária amanhã, que a gente acompanha a partir das 14 horas no direto do plenário. Ok, obrigado, Karina. Agradeço. Preso durante a Operação Lava Jato, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, teve pedido de liberdade negado pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro João Otávio de Noronha. O pedido de habeas corpus buscava a revogação da prisão preventiva decretada em 2017. A defesa alegou que o excesso de prazo, a falta de atualidade do risco, a violação da presunção de inocência e a falta de fundamentação do decreto prisional seriam motivos suficientes para soltar Eduardo Cunha. O pedido foi feito durante o plantão judiciário. Ao analisar o processo, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou o habeas corpus para preservar não apenas a ordem pública e a aplicação da lei penal, mas também a ordem econômica, já que o ex-deputado poderia movimentar dinheiro que conseguiu com os crimes. De acordo com o ministro João Otávio de Noronha, não há flagrante ilegalidade no caso que justifique a atuação da Corte durante o regime de plantão. Para o ministro, o pedido feito na liminar se confunde com o mérito do habeas corpus, que será analisado pelos ministros da sexta turma. E no próximo bloco, o Tribunal Superior do Trabalho rejeita vínculo de emprego de motorista com Uber. Justiça para mim é quando é cobrado de quem está devendo. Isso para mim é justiça. O Tribunal Superior Eleitoral considerou que não houve fraude nas candidaturas femininas durante as eleições de 2016 na cidade de Geminiano, no Piauí. O Tribunal Superior Eleitoral analisou o recurso de uma coligação adversária contra Herculano Edmilson de Carvalho e Luiz Gonzaga Pinheiro. Eles foram eleitos, respectivamente, prefeito e vice da cidade de Geminiano, no Piauí, em 2016.
Herculano, Luiz e 7 candidatos a vereador na cidade, sendo 3 eleitos, eram acusados de fraudar candidaturas femininas para alcançar o mínimo de 30% de registros de determinado gênero estipulado por lei. A acusação tinha como base o fato de que uma candidata da coligação, filha de Herculano, não recebeu nenhum voto nas eleições de 2016. Mas o plenário entendeu que esse fato não foi suficiente para caracterizar a fraude eleitoral. Eu entendo que a votação zerada pode ser um ponto de partida para que se investigue o possível lançamento de candidatura fictícia, sendo, entretanto, necessários outros elementos de prova para que se conclua pela prática da fraude, tais como a prestação de contas com ausência de gastos, bem como a comprovação de que não houve a prática de atos de campanha. O plenário também negou um pedido de reconsideração sobre a atuação de comissões prévias para a seleção de candidatos. O Partido Novo havia previsto no Estatuto da Legenda a criação de grupos que seriam responsáveis por selecionar possíveis candidatos antes das convenções partidárias. Ao apresentar voto vista, o ministro Luiz Roberto Barroso afirmou que os comitês poderiam dar um parecer sobre aqueles que pretendem se candidatar, mas a escolha de candidatos deve ser feita por convenção. Desde que observadas as atribuições da convenção, é possível a constituição de órgão para a seleção de correligionários que disputarão as eleições, inclusive com poderes para recomendar a homologação daqueles que atenderem às exigências internas. Portanto, presidente, em síntese, o que eu estou dizendo é que acho perfeitamente possível que a comissão se pronuncie, dando um parecer sobre os candidatos que deverão merecer participar da disputa. Porém, a palavra final deve ser da convenção. O plenário determinou que Davi Alves Teixeira Lima recupere o cargo de prefeito na cidade de Planaltina de Goiás. Ele havia sido cassado por captação ilícita de sufrágio ao prometer benesses a eleitores em troca de votos. Mas os ministros entenderam que as irregularidades não ficaram comprovadas. O teor das provas carreadas aos autos, especialmente a transcrição das conversas travadas em reunião realizada com os investigados e um grupo de ex-funcionários da área de transporte, não é possível o reconhecimento da captação ilícita de sufrágio imputado ao então candidato, atraindo a incidência do princípio indúbio pró-sufrágio. O número de ocorrências por maus tratos contra crianças e adolescentes tem aumentado nos últimos anos no Brasil. São registradas cerca de 230 agressões a cada dia. E olha só, a maioria é praticada por pessoas próximas às vítimas. Antony Daniel, de 1 ano e 3 meses, foi internado em São Paulo com várias mordidas, fraturas e hematomas no corpo. A mãe e o padrasto são os suspeitos dos maus tratos que levaram o menino à morte. Uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Pediatria indica que os maus tratos infanto-juvenil cresceram e só no ano de 2017 foram notificados ao SUS mais de 85 mil casos de agressões físicas, psicológicas e de tortura contra crianças e jovens de até 19 anos. A pesquisa revela ainda que entre 2009 e 2017 foram registrados 471 mil casos de maus tratos. Em 2009, eram feitos 38 registros por dia. Em 2017, esse número subiu para 1.292 ocorrências por dia. No mesmo período, quase 36 mil crianças foram hospitalizadas por causa de agressão e mais de 3 mil morreram. Esta advogada explica que, além dos médicos, todo mundo faz parte da rede de proteção de crianças e adolescentes, como professores, vizinhos, e que todos têm o dever de denunciar ao Ministério Público, delegacia ou conselho. Todas essas pessoas, sabendo que aquela criança, aquele adolescente está numa situação de vulnerabilidade, seja por conta de uma violência física ou psicológica, sexual, qualquer forma de violência, ela tem dever de agir. E como ela pode agir? Ela pode buscar um conselho tutelar, por exemplo, ela pode buscar o Ministério Público,
pode buscar uma delegacia da criança e do adolescente. Então, ela tem que comunicar o que ela sabe para, então, proteger essa criança e adolescente. Aí, a partir dessa comunicação, esses órgãos, eles agem, eles têm o dever de agir com relação a essa proteção. E o Conselho Tutelar alerta: a maior parte das agressões acontece no ambiente onde a criança deveria estar mais segura. Esses dados que é apresentado pelo Ministério da Saúde, através do SINAM, pelo Disque 100, que é o nosso Disque Denúncia da Secretaria de Direitos Humanos Nacional, eles apresentam que os maiores agressores, né, são pessoas vinculadas a essas crianças e esses adolescentes dentro das suas residências. Então, quando há uma situação dessa que o núcleo familiar não consegue proteger, a gente, infelizmente, tem que acionar o judiciário para a perda da guarda, para ser colocada em uma família substituta, ou numa família extensa, ou em situação de acolhimento institucional. O Tribunal Superior do Trabalho rejeitou por unanimidade o reconhecimento de vínculo de emprego entre motorista e Uber. Acompanhe. Adesson é motorista da Uber em Brasília desde 2017. Primeiro, o trabalho surgiu como uma alternativa para a falta de emprego com carteira assinada. Hoje se tornou a principal fonte de renda da família. 100% das minhas despesas eu tiro do meu trabalho como motorista de aplicativo. Adesson faz parte de um grupo de aproximadamente 600 mil pessoas que trabalham como motoristas da Uber no Brasil, segundo dados da empresa divulgados no fim de 2018. Um desses motoristas acionou a Justiça do Trabalho para pedir o reconhecimento do vínculo de emprego com a Uber. Na ação, o profissional de Guarulhos, em São Paulo, disse que trabalhou por quase um ano com o aplicativo. O pedido, no entanto, foi negado pelo juízo de primeiro grau. O entendimento do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo foi diferente. O TRT concluiu que estavam presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego: habitualidade, onerosidade, pessoalidade e subordinação. Mas o Tribunal Superior do Trabalho restabeleceu o entendimento de primeiro grau. O relator do processo, ministro Breno Medeiros, explicou que o trabalho prestado pelo motorista não preenche os requisitos para configurar relação de emprego. O reclamante admite expressamente a possibilidade de ficar offline sem delimitação de tempo, circunstância que indica a ausência completa e voluntária de prestação de serviços em exame que só ocorre em ambiente virtual. Tal fato traduz na prática a ampla flexibilidade do autor em determinar sua rotina, seus horários de trabalho, locais que deseja atuar e quantidade de clientes que pretende atender por dia. Tal autodeterminação é incompatível com o reconhecimento da relação de emprego, que tem como pressuposto básico a subordinação, elemento no qual se funda a distinção com o trabalho autônomo. Por unanimidade, a turma restabeleceu a sentença e negou o pedido do motorista. E a seguir, o Tribunal Regional do Trabalho da Bahia realiza a primeira edição do Dia do Cidadão. Justiça, para mim, é igualdade de direitos. Na Bahia, o Tribunal Regional do Trabalho realizou a primeira edição do Dia do Cidadão. Rosângela trabalhou em uma empresa de teleatendimento que presta serviços para uma instituição bancária. O problema é que a rotina da atividade acabou gerando consequências para a trabalhadora. Nós fazíamos lá no atendimento, eram os mesmos procedimentos que eram realizados no banco, que os funcionários do banco realizavam, e a gente não tinha os mesmos direitos que eles tinham. Também tinha um problema em relação às horas extras, né? Adicional noturno, essas coisas. E, além disso, eu tive um problema sério de depressão. Essas foram as razões que fizeram a trabalhadora, que tem 2 filhos, ingressar com uma ação na Justiça do Trabalho, alegando terceirização ilícita, já que ela desempenhava atividades ligadas diretamente ao serviço do banco. A gente conheceu um pouco da história da Rosângela e hoje ela veio ao Dia do Cidadão para ter esclarecimentos sobre o seu processo. Esse evento é destinado a aproximar a população da Justiça do Trabalho. Eu acessando o site, buscando informações sobre o meu processo, aí eu visualizei a parte dessa oportunidade aqui de estar presente, falando sobre o que está acontecendo. Aí eu fui pensando, a hora é essa, né? Aí eu aproveitei e fiz essa inscrição para poder estar aqui hoje.
muitas das informações que eles buscam, muitas das dúvidas que têm, são muito naturais das pessoas que não entendem a sistemática e o funcionamento de um processo, né? E o que é preciso e que eu entendo necessário, além do esclarecimento, essas pessoas buscam um pouco de atenção. Além da Rosângela, outras pessoas também participaram, como Moisés, que veio pegar informações sobre o processo que ingressou junto com os colegas de uma terceirizada da Petrobras. E a outra Rosângela, que trabalhou em uma rede de supermercados como sommelier. Essa empresa, ela faliu e nos deixou sem rescisão, sem absolutamente nada. Foi fundamental a minha vinda aqui e a recepção que tive, as informações, a presteza. Eu saio daqui hoje com todas as minhas dúvidas esclarecidas. A pedido do Ministério Público Federal no Amazonas, a Justiça condenou um empresário por lavagem de bens e capitais em esquema de extração e comercialização ilegal de madeiras no sul do estado. De acordo com a ação penal do Ministério Público Federal, o sócio administrador da empresa Amazon Brasil Indústria e Comércio de Madeiras inseriu informações falsas no sistema que controla o transporte e armazenamento de produtos florestais. Com isso, ele recebeu créditos indevidos que eram usados para cobertar madeiras extraídas ilegalmente em áreas não autorizadas. As fiscalizações do IBAMA e do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas mostraram que a movimentação de madeira registrada no sistema era incompatível e fictícia e gerava créditos expressivamente superiores aos decorrentes da efetiva exploração do plano de manejo. Foram introduzidos no mercado mais de 1.000 metros cúbicos de produtos florestais de origem criminosa, como se fossem legalizados, o equivalente a cerca de 40 caminhões carregados. Diálogos interceptados com autorização judicial durante as investigações também reforçaram a forma de atuação no sentido de acobertar atuações ilícitas na atividade madeireira. O empresário foi condenado a mais de 4 anos de prisão e ao pagamento de multa no valor de R$ 54 mil. Essa é a primeira sentença julgada na Operação Arquimedes, deflagrada em abril do ano passado. Até o momento, o Ministério Público ajuizou 25 ações judiciais em desfavor de 65 investigados que se tornaram réus. O Superior Tribunal de Justiça negou habeas corpus que pedia salvo-conduto a Eduardo Fauzi pelo atentado à produtora Porta dos Fundos. Eduardo Fauzi é investigado pela participação no atentado contra a sede do canal Porta dos Fundos, no Rio de Janeiro. Ele é acusado pelos supostos crimes de homicídio tentado e explosão. O ataque aconteceu na madrugada do dia 24 de dezembro, em represália ao especial de Natal da produtora, que insinua Jesus vivendo uma experiência homossexual. Um mandado de prisão foi expedido no dia 30 de dezembro, mas não foi cumprido porque o acusado viajou para o exterior. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro chegou a negar um pedido de habeas corpus apresentado pela defesa. Eduardo Fauzi queria voltar ao Brasil sem o risco de ser preso, o que para o TJ poderia permitir que ele interferisse nas investigações. A defesa recorreu ao Superior Tribunal de Justiça com um habeas corpus preventivo, alegando que a prisão foi decretada sem embasamento jurídico e sim por pressão da mídia. Mas, para o ministro relator, Rogério Schietti Cruz, não há flagrante ilegalidade na decisão do Tribunal do Rio de Janeiro que justifique a intervenção do STJ. Ao negar o pedido da defesa, o relator disse ainda que o habeas corpus não pode servir de instrumento para afastar as regras da competência judicial. É hora de dar um giro na rede para saber as últimas notícias. Vamos então até a redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Viviane Novaes, que tem as informações. Oi, Viviane, boa noite. Boa noite, William, boa noite a todos. Olha, a gente começa o giro com uma notícia de Santa Catarina. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a proibição de médico fazer parto planejado fora do hospital. O Ministério Público Federal questionava essa proibição do Conselho Regional de Medicina. Alegava que feriu o direito da mulher de escolher o local e o profissional que deseja ter por perto na hora do parto. Mas o tribunal não suspendeu a proibição, não.
O ministro Gilmar Mendes, do Supremo, divulgou a lista dos 23 expositores da audiência marcada para a próxima segunda-feira aqui em Brasília. O assunto, o controle de dados de usuários por provedores de internet no exterior. A audiência vai servir de base para o julgamento de uma ação declaratória de constitucionalidade sobre a validade do acordo de assistência judiciário penal firmado entre o Brasil e os Estados Unidos. Esse acordo permite o acesso a dados fornecidos por provedores internacionais para a investigação criminal de pessoas, bens e valores fora do nosso país. A audiência está marcada para as 9 horas da manhã da próxima segunda-feira, na sala de sessões da segunda turma do Supremo, e vai ser transmitida pela TV e Rádio Justiça. E veja essa, no Maranhão, o supermercado Extra terá que pagar R$15 mil a um cliente que teve as placas do carro furtadas no estacionamento. Essas placas, veja só, foram colocadas em outro carro que foi usado em vários furtos. A decisão de indenizar o dono do carro foi da 9ª Vara Cível de João Pessoa, mas cabe recurso. Bem, se você quiser ver ou rever alguma reportagem do nosso jornal, é só procurar no YouTube TV Justiça Oficial. A gente fica por aqui. William? Obrigado, Viviane. E o Jornal da Justiça também fica por aqui. Você acompanha outras informações em nossa programação. Uma boa noite para você, até amanhã.